Até para quem usa a inveja contra o aumento da riqueza, alegando que o problema é desigualdade, o Estado vai se tornar obsoleto. Empresas de polícia no Ancapistão vão também resolver o que o Estado não resolve. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No começo de dezembro de 2021, o jornal Metrópolis deu conta de um acidente numa rua de Brasília, Distrito Federal, envolvendo 3 veículos que foram atingidos por uma viatura descaracterizada da Polícia Federal. Viatura descaracterizada é um veículo, digamos, à paisana, sem nenhuma insígnia. Eles são usados geralmente por setores de investigação e inteligência da polícia. Pois bem, segundo a notícia, a viatura era uma Dodge Ram conduzida por um delegado da Polícia Federal. O acidente foi sério, tanto que uma das pessoas precisou ser levada ao hospital. No entanto, assim que bateu o carro, o delegado fugiu, saiu sem prestar socorro e seguiu para a Superintendência Regional da Polícia Federal. Não quis nem saber. A questão não é o acidente em si. Todos são ruins, mas acontecem. O ponto aqui é ver os fatos pela perspectiva libertária, porque além de causar os danos, o responsável fugiu. Ele é um delegado da Polícia Federal. Isso é mais um exemplo que reforça a importância de nunca haver um monopólio, nem de órgão estatal regulador, e até mesmo de uma instituição policial. Tudo deve ser via empresas concorrendo entre si, com qualidade e preço, pois assim será mostrado os desleixos da concorrente. Então vamos lá. Assim que uma equipe da Polícia Civil do Distrito Federal foi acionada, ela chegou à Superintendência da Polícia Federal e encontrou lá a Dodge Ram com um dano de colisão frontal. E tinha um detalhe: os investigadores perceberam que a placa da viatura tinha sido trocada. O delegado foi rápido. A matéria diz: após a batida, a placa foi trocada pela original da Dodge. Ora, se ele entrou na superintendência depois do acidente e se a história procede, então ele ou alguém trocou a placa do carro lá mesmo na superintendência. Mas então a Dodge da Polícia Federal não estava usando a placa original? Por que o delegado tinha trocado? Detalhe: o acidente ocorreu porque a viatura bateu no automóvel que desacelerou para passar pelo radar eletrônico de velocidade. Viatura descaracterizada, inclusive pela placa. Apesar de tudo, ainda ouvimos dos estatistas que a polícia deve ser estatal, que não deve haver várias empresas concorrendo num mercado policial. Isso faz algum sentido, porque como há muitas polícias estatais, civil, federal, rodoviário, ferroviário, penal, militar, municipal, legislativo e etc., cresce a complicação burocrática e hierárquica na apuração de crimes, fora as despesas gigantes disso tudo. É muita ingenuidade não relacionar uma polícia única, monopolista, com as premissas de ditadura. Sabe por que a maioria acredita que, se fossem empresas concorrendo, a proteção e a vigilância não seriam melhores do que a que temos hoje? Simples, porque políticos eleitos e funcionários do alto escalão repetem e repetem que não. São instituições que têm um grande poder bélico. A quem discorda, o choro é livre. Fim de papo. É um braço armado do Estado. Toda estrutura de poder precisa de muito corporativismo e crença, porque impor força física é mais caro do que persuadir. A prioridade será sempre proteger a própria corporação. E como a segurança e a resolução de conflitos são necessidades fundamentais, mais ela se aproveita. Fazer um bom serviço? Proteger o cidadão? Para quê? A grana pinga na conta de qualquer jeito. Ah, mas tem um órgão de avaliação. Tem. É estatal também. Vai sempre ocultar provas de algum ato ilícito. Ou, se muito, vai pegar leve com os colegas. O delegado da Polícia Federal se protegeu com a hierarquia, usando as regras e as instalações. O jornal também conta que, além de sumir de cena, ele pegou um avião para Salvador, na Bahia. Será que a Polícia Federal apurou o caso? Mesmo que uma investigação tenha sido aberta, o tempo de demora complica o processo para as outras 3 pessoas envolvidas no acidente. Ainda mais porque o cara é uma autoridade policial. Autoridade entre aspas. Se fosse um participante do mercado, jamais usaríamos essa palavra para um profissional. Quando chamamos alguém de autoridade em uma área de atuação, é sempre entre aspas, como um elogio. Quando é estatal, é por obrigação. Embora tanto a PF quanto a Civil sejam polícias judiciárias voltadas à colheita de provas, a Polícia Federal está sob a União Federal e a Civil sob cada governo estadual. No caso aí desse delegado, ao Distrito Federal. As atribuições são diferentes. A Polícia Civil apura uma lista muito maior de casos domésticos, urbanos, homicídios, tráficos locais, roubos, estelionatos, fraudes, falso testemunho, denunciação calaniosa, acidente de trânsito com vítimas de lesão ou morte, entre outras coisas.
Já a Polícia Federal cuida de uma lista pequena de proibições, como tráficos internacionais e interestaduais, falsificação monetária, atos contra o Estado e outras coisas que chama de crime, como tributárias, contrabando e descaminhos. A distribuição de poder de investigação permite que uma polícia possa controlar a outra. Por exemplo, o Detran fiscaliza as ruas, mas não apura crimes. Então, isso pode servir para que os fiscais de trânsito usem o bafômetro em um policial militar dirigindo bêbado durante o dia de folga. Provavelmente, esse policial militar, se fosse parado numa blitz da PM, rolaria uma vista grossa. É de natureza humana proteger os semelhantes. Por isso, é menos ruim que haja várias polícias e com poderes distribuídos não concentrados. Todo monopólio é antiético e é ruim do ponto de vista utilitário. Nada que é bom precisa ser obrigatório. Mas tem ainda outra perspectiva, a visão anarcocapitalista. Que tal se, ao invés de uma única polícia, houvesse empresas prestando serviços contratados individualmente ou por grupos para residências, ruas e outras empresas, tudo independentemente de jurisdição ou território? Assim, se evita a dominância crônica da propriedade por quem diz que vai te proteger. Ruas também devem ser privadas e cuidadas assim. Sempre que algo é privado, há muito mais interesse em manter a boa qualidade. Meios para isso tem de monte. Ou ainda, cada empresa poderia ser contratada para cada tipo de crime, em que cada uma atuasse na jurisdição individual. É cada indivíduo e a forma consensual de interação que importa. O que deve haver é respeito à propriedade. Ninguém deve ser cobrado por algo que não tenha sido vendido, contratado, alugado, muito menos pagar por um serviço que não recebe. Quem acha que pagamos imposto para custear a operação de segurança, pavimentação, iluminação, sinalização e etc. é ingênuo. A gente paga imposto para não ser preso. Qual a diferença do Estado para uma milícia que vemos por aí na imprensa sendo punida? Eles são concorrentes. Ambos cobram compulsoriamente. E, no fim, se paga para não sermos punidos pelo mesmo que está cobrando. Experimente não pagar ou informar a Receita Federal o que tem. Ou experimente não contratar a instalação da TV ou comprar o gás de cozinha dos donos da favela. Tudo pela segurança coletiva. Assim que as tecnologias vão melhorando, principalmente a gestão do dinheiro, cada indivíduo vai poder contratar o pacote de serviços de proteção que quiser. O Estado sempre vai rejeitar e se opor ao respeito à propriedade e à liberdade. Ele não quer que haja uma empresa competindo contra os seus serviços, pois sabe que perderia todos os fregueses, mesmo praticando dumping. É por isso que se repete que as polícias privadas virariam milícias, porque é o que ele mesmo faz, tapando o sol com a peneira, quando vemos que a polícia não é honesta. Ela não precisa ser. O pagamento está garantido, não importa o serviço. A desonestidade da polícia só não é total porque há uma certa fiscalização entre corporações e também no Ministério Público, que, aliás, parece que tirou férias em 2020 e ignorou gente sendo agredida por policiais apenas por estar na rua, na praça, em praias. Sempre que há algum tipo de concorrência, há mais chances de coibir abusos. Mas concorrência saudável só rola quando os prestadores de serviço têm clientes e não súditos. Mas as polícias privadas formariam cartéis para chantagear. Há várias respostas para isso, mas resumindo, as pessoas estariam incentivadas a se mobilizar para fomentar concorrência e evitar o mecanismo coercitivo de cobrança, para não ter algo como o Estado, que é o que já temos. Enfim, enquanto houver a ingenuidade de acreditar que as regras devem partir do grupo que cobra compulsoriamente, vamos continuar subjugados. Mas o problema é que as pessoas são desonestas e precisamos votar certo. Não, com raras e inócuas exceções, as pessoas que passam a fazer parte da máquina que se sustenta pela dominação cultural e extorsão, seja por indicação, eleição ou por processo seletivo, vão tender a agir igual porque passam a ser incentivadas pelas mesmas regras. E como o Estado nunca perde poder sem resistir, vai continuar ignorando, dizendo que é ruim e se aproveitando da ilusão de que a segurança é melhor se for estatal. A justificativa é igual para educação, saúde, saneamento de água e outros. Faltam recursos, faltam verbas, precisamos de mais impostos para melhorar a qualidade. Ou, o problema é a corrupção dos outros. Nunca de quem discursa. Apesar do fator cultural para acreditar nessa balela, vemos um enfraquecimento da demanda por serviços estatais. A cada século,
conseguimos resolver mais coisas que não dependem do Estado. A última área a perder eficiência será a tributária. Afinal, é preciso pagar salário de político, policial, fiscal, mas cada vez mais veremos agências de proteção e de vigilância ganhando abrangência pouco a pouco. O Estado vai resistir, tentando proibir com regras, mas se a vontade das pessoas é bem consolidada, é cada vez mais difícil de impedir. Sempre houve e haverá leis que pegam e leis que não pegam. As empresas privadas de proteção poderiam começar contra crimes de trânsito, fraudes, crimes cibernéticos, contra externalidades urbanas, ambientais, violência física, perturbação da tranquilidade e por aí vai. Aos poucos, o ancapistão vai ficando cada vez mais presente. Uma última pergunta. Mas e aqueles crimes que não interessam a nenhum cliente, como o homicídio de alguém abandonado na rua, que não tinha contrato ou sequer identificação? Simples, todo mundo quer que os assassinos sejam pegos, principalmente quando agem perto. Pode ter certeza que as práticas da investigação vão planejar os custos de patrulhamento e persecução penal de desvairados por aí. Sim, porque há um incentivo econômico para a empresa aumentar a eficiência, reduzindo problemas que afetam o ambiente urbano ou rural de convívio. No longo prazo, os custos caem se a sinistralidade cair, e cada propriedade imóvel se valoriza onde é mais seguro. E à medida que a segurança é menor em certas regiões, é menor o poder aquisitivo dos que vão viver nelas. Com isso, há menos potencial de lucro. Segurança não é direito, é um serviço, e como toda troca comercial, pode ser também um investimento. E quanto mais fundamental é um serviço, mais longe deve estar do Estado. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Rhodes, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Coreia com K. Se você gostou desse artigo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima e tchau!